A história tem sido desenhada desse jeito. Uns anos mais tarde, quando você olha para a história onde o povo de Israel está debaixo do Império Romano, e onde surge a comunidade cristã, você sabe qual era o grande problema de ser cristão no Império Romano? Por que cristãos morriam? E toda vez que alguém diz que foi Roma quem inventou o cristianismo, você tem que mostrar para eles os números de milhares de cristãos que morreram nos primeiros 300 anos de cristianismo, antes da cristandade, antes do Estado e a religião se casarem. Mas o que estava acontecendo ali que tantos cristãos estavam morrendo? Porque eles adoravam a Deus? Não, os judeus adoravam a Deus, né? E não eram mortos. Porque eles adoravam. Você podia ter tantos deuses quanto vocês quisessem. Existiam milhares de deuses, existia uma coisa que o Império Romano sabia, era assimilar as religiões populares para si. Então por que se matava cristãos? Porque os cristãos eram os únicos que estavam dizendo, olha, só existe um rei que é digno de toda honra, toda glória e adoração, só existe um rei que é o Senhor dos senhores e que vai julgar o mundo e que vai derrubar o Império Romano, e esse rei é Jesus Cristo, que ressuscitou, está vivo e vai governar sobre toda a terra. Você percebe? As pessoas eram mortas pelas conspirações contra César. E muitos judeus também, diga-se de passagem, foram mortos por isso, até a chegada de Jesus Cristo. Muitas pessoas tinham morrido. Você pode estudar sobre a guerra dos Macabeus, por exemplo, e outras revoluções. As pessoas se levantavam e os Messias vinham para mobilizar exércitos, para lutar contra Roma e libertar Israel, e eles morriam. Então eles tinham que desenvolver esse acordo. Olha, até aqui vocês podem ir, até aqui é de Roma, e enquanto ninguém colocar em xeque o poder de Roma e do César, a gente pode conviver e você pode fazer os seus rituais, está tudo certo. Você paga o imposto para a gente, obedece às nossas leis e honra César. Mas toda vez que eles passavam e as pessoas tinham que parar de se curvar para uma estátua de César, dizendo César é o Senhor, os cristãos estavam dizendo só Jesus Cristo é o Senhor. E ao dizer só Jesus Cristo é o Senhor, o que eles estavam dizendo? Que todos os seres humanos são iguais. Só Jesus Cristo é o Senhor. Mas quando nós olhamos para a construção da cristandade, o que nós vimos? O casamento da igreja com o Estado fazia com que a igreja se curvasse às vontades do Estado, e nós começamos a usar as ferramentas do poder para se manter no poder. E todos aqueles cristãos que estavam dizendo, olha, a igreja não deve se casar com o Estado, e as pessoas não deveriam ser cristãos por sua nacionalidade, por uma ordem do Estado, essas pessoas eram mortas. Quando as pessoas migraram para a América, fugindo das perseguições religiosas e começaram a construir as colônias, as pessoas construíram suas colônias e diziam, olha, você precisa ser da nossa denominação, da nossa religião, se você vai morar aqui. Até que um dia um grupo de cristãos, uma comunidade de cristãos, numa cidade chamada Rhode Island, que vem dessa tradição e linhagem de movimentos batistas, ao se plantarem os pés ali, estamos começando uma colônia aqui, e nessa colônia, apesar de sermos batistas, aqui você vai ter liberdade, não é simplesmente a liberdade de religião, mas a liberdade de consciência, porque a liberdade de consciência é o que nos torna humanos. E porque as pessoas só deveriam se unir a uma igreja se elas têm total consciência de que Jesus Cristo de fato é o Senhor e de que elas compreendem que para elas deveriam estar servindo a Jesus nessa comunidade de fé. Mas isso é um ato que deve acontecer por uma decisão pessoal, consciente, não porque eu nasci numa determinada família ou porque eu nasci num determinado país.